Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Miller, eu sou professor de Química da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro e nesta videoaula vamos aprender sobre Química Orgânica como ciência, tipos de cadeias orgânicas, fórmulas na química orgânica e a história dos polímeros. A Química Orgânica como ciência. Bom, a Química Orgânica é a parte da química que estuda os compostos de carbono. Os compostos orgânicos podem ser divididos em orgânicos naturais e sintéticos. Os compostos orgânicos naturais são aqueles provenientes da natureza, de forma vegetal ou animal, como, por exemplo, o carvão mineral, o petróleo, o gás natural, entre outros. Já os compostos orgânicos sintéticos são aqueles produzidos pelas indústrias químicas, como, por exemplo, os medicamentos. O carbono é um elemento de número atômico 6 e está localizado na família 4A, tendo, portanto, 4 elétrons na sua última camada. Seguindo a regra do octeto, o carbono precisará de 8 ligações para que se torne estável. Como ele já tem 4 elétrons, ele vai precisar fazer 4 ligações covalentes. As 4 valências do carbono são iguais entre si, e somente diferentes tipos de ligantes é que determinarão os diferentes tipos de compostos formados. Outras características importantes do carbono. Ele forma diferentes tipos de ligações. Por exemplo, pode ser 4 ligações simples, 2 ligações simples e uma dupla, 2 ligações duplas, ou ele pode ter uma ligação simples e uma tripla. Liga-se a vários elementos químicos, como por exemplo o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre, o fósforo, o cloro, o flúor, o iodo, entre outros. Ele forma cadeias, ou seja, compreende inúmeras possibilidades para a formação de milhares de compostos orgânicos. Tipos de cadeias orgânicas. As cadeias carbônicas podem ser classificadas em abertas ou fechadas. Abertas são aquelas que possuem pontas, também conhecidas como alifáticas. As cadeias fechadas são aquelas que formam ciclos. Normal ou ramificada. As cadeias carbônicas normais são aquelas que apresentam uma única sequência, e as ramificadas são aquelas que apresentam ramificações. São classificadas também como saturadas ou insaturadas. As cadeias carbônicas são classificadas como saturadas quando elas apresentam apenas ligações simples entre os carbonos, e insaturadas quando apresentam ligações duplas ou triplas. Bom, as cadeias também podem ser classificadas como homogênea ou heterogênea. As cadeias carbônicas são consideradas homogêneas quando não existe nenhum átomo diferente de carbono, que eu vou chamar de heteroátomo, entre os carbonos. Já as cadeias heterogêneas, existe um heteroátomo entre os carbonos, ou seja, um átomo diferente de carbono entre eles. Quando o heteroátomo está na ponta da cadeia carbônica, ele será considerado uma cadeia homogênea. Fórmulas na química orgânica. Os hidrocarbonetos são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. O nome dos hidrocarbonetos é justificado justamente hidro de hidrogênio e carboneto de carbono. Podem possuir cadeias abertas ou fechadas, saturadas ou insaturadas e normais ou ramificadas, sendo que para cada tipo existe uma nomenclatura e uma classificação. Primeira classificação, os alcanos ou cicloalcanos. Os alcanos são compostos de cadeia aberta que possuem apenas ligações simples. Os cicloalcanos são compostos de cadeia fechada que também só possuem ligações simples. Os alcenos são compostos de cadeia aberta que possuem ligações simples e uma ligação do tipo dupla. Já os alcinos são compostos de cadeia aberta que possuem ligações simples e uma ligação do tipo tripla. Hidrocarbonetos ramificados. Os hidrocarbonetos, sejam eles alcanos, alcenos, alcinos ou compostos cíclicos, podem apresentar ramificações. Neste caso, é necessário evidenciá-las na nomenclatura. Para tanto, é necessário colocar o número de onde se encontra a ramificação na cadeia carbônica.
As ramificações podem ser do tipo metil, para quando eu tenho um carbono, etil, para quando eu tenho 2 carbonos, propil, para quando eu tenho 3 carbonos, butil, para quando eu tenho 4 carbonos e assim sucessivamente. A cadeia principal sempre será a maior cadeia carbônica, seja ela aberta ou fechada. Em caso de haver insaturações, além de ramificações, a contagem dos carbonos será feita a partir da extremidade mais próxima da insaturação. No caso dos alcanos, que possuem apenas ligações simples, a contagem deverá ser feita a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Caso existam ramificações iguais na mesma molécula, podemos utilizar os prefixos di, tri ou tetra para nomeá-las. Hidrocarbonetos aromáticos são compostos que possuem em sua fórmula estrutural pelo menos um anel benzênico na sua molécula. Estes hidrocarbonetos não seguem uma norma fixa na sua nomenclatura, sendo usualmente adotados nomes comerciais. Uma única substância pode ser representada de 4 formas diferentes: a sua fórmula eletrônica, a sua fórmula de traços, a sua fórmula condensada ou sua fórmula de bastão. Geralmente, os átomos de carbono e hidrogênio ficam subentendidos em cada extremidade na sua fórmula de bastão, formando um ângulo de 45 graus. Os átomos de carbono e hidrogênio não são representados diretamente, mas estão subentendidos nas próprias ligações. Funções orgânicas. As funções orgânicas são determinadas pela estrutura e agrupam compostos orgânicos com características semelhantes. Estes compostos são formados por átomos de carbono, motivo pelo qual também são chamados de compostos carbônicos. As semelhanças dos compostos orgânicos são resultados de grupos funcionais que caracterizam e nomeiam as substâncias de forma específica. E aí nós temos funções oxigenadas. São funções oxigenadas aquelas que possuem átomos de oxigênio na sua cadeia carbônica, como, por exemplo, o ácido carbônico, o álcool, o aldeído, a acetona, o éster, o éter, o fenol. Funções nitrogenadas. As funções nitrogenadas possuem átomos de nitrogênio na sua cadeia carbônica, como, por exemplo, nós temos a amina, a amida, o nitrocomposto e a nitrila. Funções halogenadas. As funções halogenadas possuem átomos de cloro, flúor, bromo ou iodo na sua cadeia carbônica. Por exemplo, nós temos o haleto de alquila e o haleto de arila. Nomenclatura. A nomenclatura obedece uma regra de formação que consiste na utilização de um prefixo, uma palavra intermediária, que eu vou chamar de infixo, e um sufixo. O prefixo, ele traz a indicação do número de átomos de carbono que a cadeia tem. Ou seja, a sua quantidade de carbono pode ser, quando eu tenho um carbono, eu vou chamar de met, quando eu tenho 2, et, quando eu tenho 3, prop, quando eu tenho 4, but, quando eu tenho 5, pent, quando eu tenho 6, ex, quando eu tenho 7, ept, quando eu tenho 8, oct, quando eu tenho 9, non e quando eu tenho 10, dec. O infixo ou palavra intermediária, ela vai trazer o tipo de ligações entre os carbonos. Se eu tiver só ligações simples, eu vou dar o infixo an. Se eu tiver ligação dupla, en. Se eu tiver duas duplas, por exemplo, di-en. Se eu tiver uma tripla, in. Se eu tiver duas triplas, di-in. Se eu tiver uma dupla e uma tripla, eu vou botar enin. E o sufixo, que indica qual a função orgânica aquele composto se refere. Por exemplo, eu tenho o ácido carbônico, que eu vou usar o sufixo oico. O álcool, que eu vou usar o sufixo ol. O aldeído, que eu vou usar o sufixo al. A acetona, que eu vou usar o sufixo ona. E o hidrocarboneto, que eu vou usar o sufixo o. A história dos polímeros. Os polímeros são macromoléculas, ou seja, moléculas de grande extensão, formadas pela união de várias moléculas pequenas, chamadas de monômeros. E o processo pelo qual isso é feito é denominado polimerização. Tanto que o próprio nome polímero significa muitas partes. Do grego poli, quer dizer muitos, e meros quer dizer parte.
O ser humano convive com os polímeros desde sempre. Afinal de contas, existem os polímeros naturais que estão presentes na natureza, no nosso próprio organismo, por exemplo, como as proteínas, o DNA, os polissacarídeos. O desenvolvimento de polímeros sempre esteve associado ao desenvolvimento científico da química, elaborado lentamente pelos alquimistas, principalmente no que se refere à química inorgânica e com os avanços restritos no estudo da química orgânica. As substâncias orgânicas podem ser sintetizadas por seres vivos e em laboratórios. Os avanços nos estudos da química orgânica registrados foram importantes para o desenvolvimento dos polímeros sintéticos, os quais foram capazes de substituir produtos provenientes da natureza, como, por exemplo, a madeira, o couro, a fibra. Classificação dos polímeros. De acordo com as características tecnológicas, é possível dividir os polímeros em dois grandes grupos, os termoplásticos e os termorrígidos. Os termoplásticos são caracterizados por possuírem ligações intermoleculares fracas, do tipo dipolo induzido, e assim podem ocorrer facilmente o rompimento entre as cadeias através de energia. Com isso, quando aquecido, as ligações são quebradas, permitindo maior facilidade no movimento de cadeias poliméricas. Por causa da fluidez das cadeias através da aplicação de temperatura, acabam possuindo características fundamentais para esses materiais de serem recicláveis. Esses polímeros, em reação aos solventes, também podem ser explicados pelo tipo de ligação existente nas cadeias, possibilitando o solvente causar o rompimento dessas ligações. Já os termorrígidos são polímeros que assumem estrutura tridimensional reticulada com ligações cruzadas, tornando-se insolúveis e infusíveis através de aquecimento ou outra forma de tratamento. Na última fase da produção, deve ser feita corretamente a moldagem de acordo com o objeto desejado, pois uma vez pronto, esses polímeros não amolecem novamente com o calor. A reciclagem desses polímeros é complicada pelo fato de possuírem ligações covalentes responsáveis pelas ligações cruzadas entre as cadeias, só tendo a possibilidade de rompimento das ligações das cadeias poliméricas através de introdução de elevadas temperaturas. Consoante ao comportamento mecânico, é possível também dividir o polímero em três grupos: os elastômeros, os plásticos e as fibras. O elastômero é um material macromolecular que possui elasticidade em longa faixa à temperatura ambiente. Já os plásticos são materiais que contêm polímeros orgânicos sintéticos, mesmo que em alguns estágios do seu processamento, os sólidos à temperatura ambiente, em seu estado final, tornam-se fluidos e possíveis de serem moldados por ação isolada ou conjunta de calor e pressão. E as fibras, que é composta principalmente de macromoléculas lineares orientadas longitudinalmente. Possuem grande resistência à tensão, porém apresentam uma resistência à compressão muito baixa. Dessa forma, são fracas quando amassadas ou comprimidas. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Fiquem bem e até a próxima aula. Grande abraço!